Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 27 de julho, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43, que diz assim: Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, assim como Jesus explicou para os seus discípulos a parábola do semeador, hoje Jesus explica a parábola do joio e do trigo. A pedido dos seus próprios discípulos, né? Os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus explica muito claramente. Jesus vai dizer, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Veja, a boa semente são os que pertencem ao reino, o reino de Deus. Portanto, nós somos chamados a sermos o quê? Boa semente ou o joio? É claro que a boa semente. Você é chamado, você é chamada a ser boa semente. Mas será que nós estamos sendo? Estamos sendo boa semente ou estamos sendo o joio? Jesus vai dizer: o joio são os que pertencem ao maligno. É interessante, meu povo, que ainda hoje tem muita gente que diz que o maligno não existe. E Jesus está dizendo aqui que não somente ele existe, como tem muitos que pertencem a ele. Os joios são os que pertencem ao maligno. Não queira pertencer ao maligno. Você precisa pertencer a Jesus. Você precisa pertencer a Deus, ao seu reino, mas para isso você precisa ser boa semente. Olha o que Jesus vai dizer. O inimigo que semeou o joio é o diabo. O diabo, ele quer nos tornar pessoas más. E nós que fomos feridos pelo pecado, e por conta do pecado original, como a própria palavra de Deus nos ensina, em nós existe aquilo que se chama concupiscência, que é aquela inclinação para o mal. E o diabo quer se aproveitar da concupiscência da carne para nos tornar pessoas más, ou que praticam o mal. E praticando o mal, ele quer que nós pertençamos a ele. Por isso a nossa luta contra o mal. Por isso a nossa luta contra o pecado, contra todo tipo de maldade. Jesus, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7, Jesus vai dizer que é do coração do homem que sai todo tipo de maldade. E é por isso que devemos buscar pureza de coração, porque como Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, felizes os puros de coração, porque estes verão a Deus. Ah, meu povo, por isso que eu digo, a nossa vida cristã é uma luta, é um combate diário. É uma luta diária contra o mal, contra o pecado, contra as seduções do mundo, contra a concupiscência, que é essa inclinação para o mal.
Nós queremos pertencer ao reino de Deus. Nós queremos a vida eterna junto de Deus. Mas para isso é preciso lutar. E é por isso que Jesus vai dizer que o reino de Deus é para os violentos. Por que os violentos? Aqueles que lutam por um coração puro. Aqueles que lutam, se esforçam para viver santidade. Porque querem ser boa semente. E Jesus continua dizendo que a colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. E como o joio é recolhido, e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o que vai acontecer com os justos? O Evangelho termina dizendo: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que o Senhor nos conserve e continue nos fazendo luz. Como Jesus fala também para os seus discípulos, não é? Vós sois a luz do mundo. Que o Senhor hoje mais uma vez ilumine a nossa vida e dissipe as trevas do nosso coração, da nossa alma, para que de fato, já neste mundo possamos ser luz e no reino de Deus possamos brilhar como o sol. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.